Nós estamos agora em 1 Samuel, capítulo 17. Essa passagem é muito conhecida, né? Davi e Golias, uma passagem bem conhecida de cristãos e evangélicos, católicos. E o pessoal usa até jargão, né? Vou matar o meu Golias hoje, né? Vou vencer o meu Golias hoje. Então, é uma história muito conhecida. Só que muitas vezes ela é bem conhecida. E será que nós vivemos o que nós vemos nessa história, de fato? Então, o capítulo 17, eu não vou ler o capítulo nesse momento agora com vocês, porque eu vou deixar para a semana, como todos já conhecem a história, eu vou deixar para a semana que vocês leem, releem, meditem na palavra, mas deixa aberto, tá bom? Que em alguns momentos nós vamos fazer a leitura de uns versículos. E eu peço a participação dos irmãos também. Então fique aberto aí. Bom, 1 Samuel 17, como eu disse, nós vemos a batalha entre o povo de Israel e os filisteus. Os filisteus, eles tinham invadido a terra de Israel. Desculpe, gente, vou orar primeiro. Esqueci de orar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio que nós temos, Senhor, de te conhecer e de estarmos, ó Deus, na tua casa, Senhor. Neste momento, ó Deus, nós nos colocamos nas tuas mãos, ó Deus, pedindo que o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Deus, porque a tua palavra é viva e eficaz e mais cortante que espada de dois gumes, ó Deus. Então, que o Senhor seja penetrando em cada coração dos aqui presentes, dos que estão em casa, Senhor. Usa-me nas tuas mãos, ó Deus, porque sem ti não sou nada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu disse, os filisteus invadiram a terra de Israel e, além de invadir a terra, impediram os israelitas de terem as suas espadas e as suas lanças. Lá, a gente podemos ver isso em 1 Samuel, capítulo 13, né, que os israelitas não tinham ali as suas espadas e eles desciam até os filisteus para poder afiar os seus instrumentos de batalha. E, além disso, eles estavam afrontando o exército de Israel com um gigante que tinha mais ou menos uns 3 metros de altura. Pensa, gente, um gigante com uns 3 metros de altura, com uma armadura intransponível, né? Todo equipado. E ele ali estava desafiando o exército de Israel para que houvesse uma luta homem a homem, que algum corajoso se apresentasse e ali lutasse contra Golias. E ele disse que quem ganhasse, o que perdesse, iria servir ao que ganhasse. Então, se alguém conseguisse derrotá-lo, eles serviriam ao povo de Israel, se não o contrário. Nós podemos trazer isso para o nosso dia também. O inimigo, ele trabalha da mesma maneira nas nossas vidas. Ele se infiltra na vida das pessoas. Ele tira todas as suas armas, como coragem, oração, saúde, alegria, paz, forças, fé. E ele invade as suas terras, ele invade a sua casa, invade a sua família, invade o seu emprego, ministério, seu casamento, as suas finanças, algo que Deus fez para que nós desfrutássemos, e o inimigo vem muitas vezes para roubar. E como ele tira essas armas, como ele tira a oração, a alegria, a fé, pelas janelas da alma, né? Como que nós temos alimentado a nossa alma? Com que eu tenho gastado o meu tempo? Sexta-feira a gente estava ali na casa do pastor Reinaldo e Silvia, e ela comentou que o celular dela quebrou. E ela disse, olha, eu não imaginava como que esse celular rouba o nosso tempo. Ela falou que o dia rendeu tanto, né, pastor Reinaldo? Ela falou que fez tanta coisa aquele dia, porque ela estava impossibilitada de fazer qualquer coisa no celular. Então, muitas vezes, se nós não prestamos atenção, o nosso tempo ele é desperdiçado com coisas que não vão nos edificar e nós acabamos perdendo o nosso tempo. Então, qual é o gigante que tem se levantado contra a sua vida? Né? Qual o gigante que tem se levantado? Né? Gigante, o nome mesmo fala, gigante é tudo aquilo que é maior
do que nós. O que nós achamos que seja maior do que nós é o gigante. E o gigante ele pode ser real ou pode ser fictício. Os gigantes na nossa vida pode ser um trauma de infância que não foi tratado. O gigante na nossa vida pode ser o vício. O gigante na nossa vida pode ser pecado que tenazmente nos assedia. O gigante na nossa vida podem ser medos que nos escravizam, medos que nos impedem de prosseguir adiante e ficamos paralisados. Podem ser problemas familiares, saúde, enfermidades, problemas financeiros, enfim. Muitos gigantes vêm nos afrontar. E qual tem sido a sua postura, a minha postura? Qual tem sido a nossa postura diante do gigante? O versículo 11 do capítulo 17 diz o seguinte: ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Então nós podemos ver aqui que Saul, que já era grande, ele se destacava acima dos ombros de todo o povo, ele temeu o gigante Golias, ele se acovardou. Não somente Saul, mas também o exército todo. Pense que o exército todo, se os soldados se acovardaram, o restante da população, então, todo mundo se acovardou. No versículo 24 diz: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente, temiam aquele gigante. Então a postura de Saul, a postura do exército, do povo de Israel foi de medo, muito medo. Agora vamos ver a postura do pequeno Davi, o pequeno pastor de ovelha que foi ungido rei, que vimos semana passada que ele foi ungido rei pelo profeta Samuel. No versículo 26, Davi diz o seguinte: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é esse incircunciso? Davi sabia que Golias não tinha uma aliança com Deus. Davi sabia quem ele era em Deus. Então, qual é a minha postura? É parecida com Saul, com o exército, o povo de Israel? Ou a minha postura diante dos Davis que vem me afrontar tem sido como o rei Davi? Às vezes nós nos achamos pequenos demais diante de tantos problemas que nos assaltam, E muitas vezes fugimos como os israelitas fizeram. Mas que nós sejamos como Davi. Davi sabia quem ele era. Davi, ele sabia que Golias não estava afrontando apenas o povo de Israel, o exército de Israel, mas Davi sabia que ele estava afrontando o comandante, ele estava afrontando o Deus vivo, e não tinha como perder a batalha se Deus estava com ele. E Davi então se posicionou e ele não temeu. Você sabe quem você é em Cristo Jesus? Você sabe qual é a sua identidade? Você tem uma aliança com Deus? Se você tem uma aliança com Deus, não há o que temer. Não importe o que você possa estar passando ou venha a passar. Se você tem uma aliança com o Senhor, você é herdeiro de todas as promessas que Deus tem na sua palavra. Se você não tem uma aliança com o Senhor, hoje é dia de salvação. Hoje é dia de firmar uma aliança com o nosso Deus. Como Davi agiu diante dessa situação? Primeiro, ele foi à peleja não confiando em sua capacidade, mas ele foi à peleja confiando na força do Senhor. Alguém lê para mim de 41 a 45? 41 a 45.
Golias, ele ia na força humana. Davi, ele ia com a força de Deus. Ele não confiou na sua capacidade, ele não confiou nos recursos terrenos, ele não confiou nos recursos que o rei Saul ofereceu a ele, que foram a sua armadura, né, de 38 a 40 dias, a armadura que o rei Saul ofereceu, ele vestiu, e ali ele não conseguia nem se mover, e ele desistiu tirou aquela armadura ali. Ele não disse em nenhum momento: eu vou te derrotar. Você pode ver, Davi não disse para Golias que ia derrotar, mas ele disse: Deus vai me dar a vitória. Davi não chamava o gigante de gigante. Davi chamava o gigante de adversário. Ele não viu o gigante como um gigante. Porque gigante para ele é Deus, né? Ele via Deus, o Todo-Poderoso. Ele via a onipotência de Deus. Davi também não deu crédito às palavras negativas que ele ouviu. O versículo 28 diz o seguinte: ouvindo o Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para vir a peleja. Quanta maldade, gente, não só o versículo. Olha só, o irmão mais velho, que provavelmente o viu nascer, né, tratando Davi dessa forma, menosprezando, dizendo onde são aquelas poucas ovelhas, né, desprezando até ele como pastor, né, cuidando ali das suas ovelhas. Chamando de presunçoso e que havia maldade nele. Quanta maldade. Mesmo assim, Davi não se acovardou, Davi não desistiu. Aí veio o rei Saul no versículo 33, e ele fala: porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Ou seja, mais palavra negativa. Né? Mas Davi não se acovardou. Né? Por que Davi conseguiu agir dessa forma? Né? Apesar de tantas palavras negativas, por que Davi conseguiu agir dessa forma? Primeiro, ele tinha um chamado. Ele havia sido ungido rei de Israel. Davi era um adorador. A vida de Davi era em adoração ao Senhor. Quando a gente fala adorador, não é só o cantar, o louvar, mas o viver, é um viver para o Senhor. Né? Davi, ele era humilde, mesmo tendo sido ungido rei de Israel, ele obedecia ao seu pai mandou ele ir lá na batalha e levar alimento lá para os seus irmãos e para o comandante de 1000 ali, levar queijos. E Davi na sua humildade, Davi obedeceu ao seu pai. E Davi confiava plenamente em Deus. Nos versículos 34 a 37. Alguém lê rapidinho aí para a gente. 34 a 37. Davi passou por situações em que ele enfrentou um leão e um urso, e ali ele defendeu suas ovelhas, ele matou o leão e o urso. Ou seja, Deus estava preparando Davi para a batalha daquele momento. Muitas vezes nós não entendemos algumas situações nas nossas vidas. Nós questionamos muitas vezes por que isso está acontecendo comigo e a gente fica sem entender algumas coisas. Mas nós não temos que questionar nada. A única coisa que nós temos que saber é que os olhos de Deus estão sobre nós. E que Ele nos prepara para tudo aquilo que Ele tem para nós. Muitas vezes Ele está nos preparando para uma missão que nós ainda não temos nem ideia do que Ele vai fazer em nós e através de nós. Então, não sei quantos leões, né, quantos ursos cada um tem matado, mas para que a gente possa matar os leões e os ursos que aparecem diante de nós, nós temos que estar
na mesma condição de Davi, sermos adoradores do Senhor. Né? Davi, ele se lembrou das vitórias. Quando ele estava lá para enfrentar o gigante, ele se lembrou dos momentos em que ele teve a vitória sobre o leão e sobre os ursos. Então, é muito importante nós trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Nós temos que trazer à memória tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, com corações agradecidos, e pararmos de ver os problemas e pararmos de ver os fracassos, mas continuarmos vendo as vitórias. Eu tive uma experiência em julho, até comentei com o senhor que eu compartilhar. Eu estava dormindo, eu acordei. Não foi um sonho, eu acordei, mas não consegui acordar. Né? Eu estava ali, eu tinha acordado e não conseguia levantar, me mexer. E eu estava, como se fosse um pesadelo, mas não era, era real. Lá no pé da minha cama tinha como se fosse um menino bonito, assim, sabe a cara aqueles menininhos de filme de terror, né? Parecendo um anjinho, mas que na verdade não é um anjinho, né? É um anjo do mal travestido ali, e estava ali na pé da cama, e eu querendo acordar, eu querendo repreender, eu não conseguia repreender, eu tentando repreender em nome de Jesus, e eu tentando fazer força, falar alto para o Eduardo ouvir, e Eduardo acordou, o Eduardo acordou, e Eduardo estava lá, e às vezes eu dormindo, algum pesadelo eu tenho, eu dou uma resmungada, e ele lá me acorda, Ana, né? E ele estava lá, com toda a delicadeza do mundo, Ana, ai, Eduardo, você me sacode, eu pensando, me sacode, está com uma água em mim, grita comigo, para que eu consiga levantar e eu consiga sair. E quando eu vi, o menino já estava aqui do meu lado. E eu tentando repreender em nome de Jesus. Eduardo falou que eu ouvi alguma coisa, Jesus, né? Eu tentando pedir para ele me sentar e eu não conseguia, gente, foi terrível, foi uma batalha espiritual ali. Mas graças a Deus, em um momento eu consegui. E ele falou assim, Ana, você estava tendo pesadelo? Eu falei assim, não estava tendo pesadelo, eu já estava acordada. Eu estava, na verdade, numa batalha. E ali o Eduardo repreendeu, e era 4:30 da manhã, geralmente 5 horas já levanto. Eu falei, eu vou tirar só mais um cochilinho até 5, né? Mas quem disse que eu consegui? Eu não consegui mais cochilar. E começou a me bater um medo de novo. E eu falei para o Eduardo, não estou conseguindo dormir. Ele falou, repreende. Eu repreendi de novo, repreendi. Na verdade, a minha vontade ali era colocar um louvor e adorar o Senhor, encher a casa. Mas eu falei, eu não vou acordar Eduardo, não vou acordar a Emily, né? Aí eu peguei, levantei e fui para a sala. Aí fui para a sala e ali eu falei assim, agora eu vou louvar, Senhor, eu só quero adorar. Eu vou adorar, eu quero encher a casa de tua presença, né, para que o inimigo realmente possa sair em retirada, não ficar em nenhum cômodo aqui, que ele vá embora. E fui lá, coloquei no meu celular, né, o Deezer, e coloca ali, tem as músicas os louvores que eu seleciono, para tocar. Só que quando eu coloquei, tinha uma música que do dia anterior eu tinha reservado para ouvir, conhecer, que eu não conhecia. E apareceu ali, eu falei assim, não vou ouvir essa música não, porque para adorar, eu quero adorar com um louvor que eu conheço, né, um louvor conhecido. Mas eu falei assim, bom, mas se por isso aqui, deixa eu ouvir, de repente Deus quer falar comigo. Gente, eu fui ouvir a música, uma música linda, e a música falava assim, as lamparinas estão acesas, eu já estou com as vestes brancas, Maranata vem, Senhor Jesus. Aí Deus começou a falar comigo, eu falei, Senhor. Aí eu peguei a Bíblia e fui ler a parábola das 10 virgens, né? E eu comecei a orar, falei, Senhor, eu não quero ser como as nécias, né? Eu não quero que a minha lamparina se apague, mas eu quero que ela seja acesa. E eu quero, Senhor, estar com as vestes brancas. Eu quero, Senhor, estar pronto para quando o Senhor vier. Né? E ali eu comecei só adorando, eu não quero pedir nada, eu só quero te adorar, e Deus foi ministrando no meu coração, e ainda durante o dia Deus continuou ministrando no meu coração, e falando, né, a experiência que eu tive, que o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E Deus continuou ministrando, né? A carne é fraca, temos que tomar cuidado, porque a carne muitas vezes é apegada às coisas aqui da terra, às coisas terrenas, né? Nós viemos do pó. Né? E a carne, ela está apegada às coisas aqui da terra. E Deus foi ministrando no meu coração. E nós, como igreja,
Nós temos que estar alimentando a nossa alma, o nosso espírito. Nós temos que estar realmente buscando essas vestes brancas, estar buscando santidade de vida, porque só assim nós conseguiremos enfrentar os Golias que aparecem diante de nós. Seja qual for o Golias que tem nos afrontado, nós temos que estar preparados para enfrentá-los. E se nós não estivermos em comunhão com o Senhor, nessa vida de adoração que Davi tinha, nós não conseguimos matar nem um leão, nem um urso, quanto mais vencer o gigante Golias. E quando eu verei o gigante derrotado? Ah, pastor, você está falando isso, mas você não tem noção de qual é o gigante que está me afrontando. Como eu já vou orar hoje, vou entregar, vou ver meu gigante caindo no chão. Sabe quando o gigante cai ao chão? Quando nós compreendemos o amor de Deus por nós, como nós somos amados, que os olhos dele estão sobre nós e os gigantes caem por terra. Nós não nos importamos com o que virá, mas nós temos a certeza que Deus é por nós. Essa semana, eu meditando um pouco sobre isso, aí Deus permitiu que na semana já começasse sendo afrontado por um gigante. Na segunda-feira, né, com o pastor Zezito ali internado, eu confesso para vocês que de manhã eu acordei e passei o dia numa tristeza muito grande, muito grande. E quem falou comigo nesse dia sabe como que eu estava, né? E eu estava muito triste, falei, Senhor, será que já chegou a hora do pastor Zezito, né? E eu, naquela tristeza, fui trabalhar, só Deus sabe, fiquei o dia todo trabalhando, só Deus sabe como estava o meu coração. Aí eu não vi a hora de chegar em casa, eu queria chegar em casa logo, né? Aí chegando em casa, o Eduardo estava lá, tranquilo, a Emily lá, tranquila. Falei, meu Deus, será que eu entrei na casa certa? Aí eu falei assim, nossa, eu estou tão triste hoje, eu estou tão triste. Aí ele falou assim, nossa mãe, mas o que é um trombo para Deus na perna? Eu falei assim, realmente, o que é um trombo para Deus? Né? Mas eu falei assim, mas não sei, né? Vai que realmente, sei lá, está chegando a hora do pastor Zezito. E eu naquela tristeza, mas assim, a tranquilidade deles me acalmou o coração. Aí na terça-feira, eu indo trabalhar de novo, já estava um pouco mais tranquila, mas o médico queria conversar com os filhos, e a gente já fica todo preocupada. E eu estava indo para a escola, trabalhar e colocando o som no carro, né? Eu coloco as músicas aí que eu gosto de ouvir. E eu estou ouvindo, de repente, no meio da música, mudou a música. Mudou a música, eu falei assim, gente, mas o que aconteceu agora? Né? Que problema que está dando aqui agora? Porque eu nem mudou de música, nunca aconteceu isso. E entrou numa música, não é nas músicas que eu escuto, que eu coloco favoritas, que são as que eu seleciono. Aquela música que entrou, eu nem conhecia direito aquela música, e assim, confesso que nem gostei do ritmo. Falei assim, mas... E eu tentando mudar a música, eu não conseguia mudar a música. E eu pegava o celular e tentava mudar, não conseguia. Eu falei, então não vou colocar mais disso, vou colocar DVD. E apertava lá para ouvir DVD, não mudava, e a música ficava tocando. Eu falei assim, gente, que música é essa? Deixa eu ouvir essa música então. E a música falava o seguinte, o meu Deus vai fazer o meu milagre acontecer, e eu não vou duvidar. Oh, meu Deus, até decorei, vai fazer meu milagre acontecer, eu não vou duvidar. Senhor, meu Deus, eu não sei o que o Senhor está querendo falar para mim, mas eu não vou duvidar. A princípio eu pensei, Deus vai fazer um milagre, está fazendo um milagre na vida do pastor Zezito. E fiquei ali, né, ouvi, tomei posse daquilo ali, mas passei o dia ainda assim meio apreensiva. Aí quando foi de tarde, o pastor Luiz Carlos deu testemunho do André, o filho da Cariane, não sei quantos viram, o Andrezinho. Ele, acho que tem uns 5 anos, e eles moram no 14º, né? 14º andar em Águas Claras, e ele subiu, e tem aquelas redes de proteção, e a rede rompeu. Quando a Cariane foi lá, levou ele para a escola, voltou, só depois que ele estava na escola, que ela foi no quarto, ela viu a rede rompida, ela esqueceu que o André estava na escola, ela foi lá, pensou, morreu. Depois ela se lembrou que ele estava na escola, né? E quando ele chegou, ela falou assim, ela foi falando com ele, André, mas o que aconteceu? Ele falou assim, não, mamãe, eu estava, eu não lembro como foi ele subir lá, né? Subi na janela e arrebentou ali. Mas, mamãe, um anjo me segurou, o anjo me guardou. Eu falei assim, mamãe,
Anjos têm asas. Eu achei assim, tão lindo, tão lindo. E eu falei assim, gente, que coisa linda, né? Deus fez um milagre de guardar ali. Mas assim, aí o processo, Deus vai trabalhando no coração, aí Deus foi trabalhando, e depois, o que aconteceu ali? Para mim, né? Deus trabalhando comigo e mostrando que Ele tem o controle de todas as coisas. Assim como Ele protegeu o André de não cair, um anjo segurou o André, Deus tem o controle ali na vida do pastor Zezito, Deus tem o controle de tudo. E ali, o gigante foi derrotado no meu coração, eu descansei. Assim, não sabia, eu falei, não sei, né, assim, qual vai ser o procedimento dentro do pastor Zezito, né, o que Deus tem para o pastor Zezito, eu não sei, mas independentemente do que vier a acontecer, eu estou em paz. Deus tem o controle de tudo. Então, como nós podemos ver os gigantes sendo derrotados, crendo que Deus nos ama de uma forma incondicional, que Ele tem o controle de todas as coisas, né, e que nada acontece sem a permissão dEle, que os olhos dEle estão sobre nós. E eu lembrei o testemunho também, alguém comentou, não lembro quem foi, sobre aquela compositora americana Fanny Crosby. Ela escreveu mais de 2.000 hinos, e ela era cega, ela ficou cega acho que na 6ª semana de vida dela. E ela tinha todo o Novo Testamento decorado. Morreu acho que com 57 anos. Todo o Novo Testamento decorado, gente. E escreveu mais de 2.000 hinos. Ou seja, a cegueira não foi um Golias na vida dela. Não façamos, que a gente não permita que o inimigo coloque Golias diante de nós e nos acovarde, nos amedronte. Né? Que não paremos, que prossigamos. Assim como também Beethoven, né? Beethoven, ele tinha uma surdez progressiva e nos 46 anos ele ficou surdo completamente. E mesmo na sua surdez ele compôs a 5ª Sinfonia, que é a mais bela de todas. Também não houve Golias que o derrotasse, né? E 1 Samuel, para a gente encerrar, 1 Samuel 16:13, nós podemos ver que Davi já estava preparado para vencer o gigante, porque foi quando ele recebeu o Espírito Santo de Deus, quando ele foi ungido, quando o Espírito Santo de Deus se apossou dele. Então, Davi estava preparado para receber, para enfrentar o Golias. Para que nós possamos enfrentar os Golias, nós temos que estar, como eu disse, com as vestes brancas, buscando santidade de vida. E Deus tinha uma promessa na vida de Davi. Ele tinha sido ungido rei. Se o exército de Israel, se eles perdessem a batalha, o que seria? Eles iriam servir, né, os filisteus. Mas havia uma promessa que Davi seria o próximo rei. E Deus não é homem para mentir. Assim como Davi tinha uma promessa na vida dele, que nós também possamos viver firme nas promessas do Senhor. E quais são as promessas do Senhor para nós? São inúmeras. É só pegar a Bíblia e ler. São muitas as promessas que nós temos e herdamos em Cristo Jesus. Uma delas é, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:33. Salmo 5:12 diz, o Senhor abençoa o justo e com escudo os cercas da tua benevolência. Ele ouve a minha oração e acolhe a minha súplica. Salmo 6:9. Salmo 23. Nada me faltará. Ele repousar-me-á em pastos verdejantes. Leva-me às águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo e me consolará. Preparará uma mesa na presença dos meus inimigos. Preparará uma mesa na presença dos Golias que aparecerem diante de nós. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão
todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Isso é para a gente, não tem por que nós nos abatemos com os Golias na nossa vida. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ele está perto dos que têm coração quebrantado. Se eu me agradar do Senhor, Ele satisfará os desejos do meu coração. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Eu não sei qual é o gigante que você está enfrentando, mas se você olhar para Deus, eles tombarão da sua vida esta noite. Você vai sair daqui como Davi, com a vitória, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Nós vamos orar. Eu quero que você feche os seus olhos. E veja, não fique olhando para os Golias, os problemas que você está enfrentando. Mas olhe para a onipotência do seu Deus. Não sei se é uma enfermidade, se é problema financeiro, se são problemas familiares, se é pecado, se são vícios, não sei, você sabe. Olhe para o seu Deus. Se você não tem uma aliança, se for pecado, arrependa-se do seu pecado. Olha para o seu Deus. O seu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Jesus morreu na cruz por nós. E pelo seu sangue vertido na cruz, nós somos mais do que vencedores. Renove a sua aliança com o Senhor. Lembre a aliança que o Senhor tem com o Senhor. Viva o seu dia prosseguindo para o alvo, buscando intimidade com o Senhor Jesus, para que você possa estar vencendo, matando os leões e os ursos e vencendo os Golias. Entregue o seu problema ao Senhor, entregue o seu Golias. Lembra que você é amado por Deus. Ele o ama de uma maneira incondicional, ao ponto de dar o seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós. E Ele está aqui em nosso meio essa noite, porque Ele diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali Ele estaria. E Ele está aqui ouvindo a sua oração. Faça a sua oração. Entregue os seus Golias ao Senhor. Descanse nele. Receba este amor que é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Seja um Davi essa noite. Creia no poder de Deus. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado a Deus pelo privilégio que nós temos, Senhor, de Te conhecer. Obrigado a Deus pelo privilégio que nós temos de sermos chamados Teus filhos. Senhor, eu Te peço que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados. Ó Senhor, quantas vezes nós entristecemos a Ti, ó Deus, com o nosso agir, com o nosso falar, com o nosso pensar. Como entristecemos a Ti, Senhor, perdoa-nos, ó Pai. Pai bendito, ouve cada oração. Ouve, ó Deus, porventura alguém estiver entregando a vida ao Senhor Jesus essa noite. Que em nome de Jesus, ó Deus, ela possa estar fazendo uma aliança contigo, declarando o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida. E Pai bendito, que o Teu Espírito Santo esteja nos incomodando, ó Pai, no nosso dia a dia, para que nós possamos viver em adoração ao Senhor, para que nós possamos, ó Deus, agradar a Ti em todo o tempo, Senhor. Se conosco, Senhor, fortalece-nos, ó Pai, e que, ó Deus, o nosso testemunho, as nossas vitórias diante dos Golias que aparecem diante de nós, possam ser bênção na vida daqueles que testemunham os milagres que o Senhor realiza na vida dos Teus filhos, ó Pai. Ó Deus, que sejamos sal da terra e luz do mundo, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Continue conosco, ó Pai. Sem Ti, ó Deus, nós não somos nada, Senhor. A nossa dependência está em Ti, Senhor.
ser com cada um dos teus filhos. Obrigado por tão grande amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que nós tenhamos este viver de agradar ao Senhor. E esse cântico que o louvor que nós cantamos hoje, é lindo demais. Que a bênção do Senhor acompanhe, seja sobre seus filhos, os filhos de seus filhos, até 1000 gerações. Mas para isso, nós temos que ser fiéis à aliança do Senhor. Se nós somos fiéis, a bênção do Senhor estará conosco em toda a nossa geração. Que Deus abençoe cada um de nós. Nós sabemos que Golias aparecem sempre. E muitos Golias estão aí por vir. Deus tem preparado a sua igreja. Deus tem acordado a igreja para buscar intimidade com Ele. Não podemos dormir. Nós temos que estar sensíveis à voz de Deus. Muitas vezes nós não conseguimos acordar cedo para orar. Nós não conseguimos gastar um tempo na Bíblia, lendo a Bíblia. Nós não conseguimos levantar cedo para vir para a escola dominical. Gente, é muito triste. Como é bom estarmos aqui. Sinto que muitos estão perdendo aquilo que Deus tem nos entregado. Não perca tempo dormindo. Não perca tempo passeando. Não perca tempo com companhias que não edificam. Com quem você tem andado o seu dia a dia? Quem tem sido seus amigos? Quais são as conversas que você tem tido? Nós temos que procurar viver de uma maneira, não somente de sermos edificados, mas que nós possamos ser instrumentos de Deus para a edificação de outros. Igreja, nós temos que acordar. O tempo está remindo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que estejamos com as lamparinas acesas e vestidos de vestes brancas. Amém? Amém.